Bora explicar para vocês agora sobre direitos de transmissão dos estaduais. Quanto é que cada clube grande está ganhando com os campeonatos? Posso dizer que o Campeonato Mineiro está entre aqueles que menos pagam. Ao longo da semana vou destrinchar com a comparação com outros estaduais. Hoje quero falar do Campeonato Mineiro e do Campeonato Paulista. Só 18 milhões de reais serão divididos entre todos os integrantes do Campeonato Mineiro da primeira divisão. 5 milhões para o Atlético, 5 milhões para o Cruzeiro, 2 milhões para o América e o restante para os demais clubes. Ou seja, os pequenos vão ficar com menos de R$1 milhão para cada um. Comparação bem desastrosa e desigual com o Campeonato Paulista. Só para título de comparação, um único clube grande em São Paulo fatura 40 milhões de reais. Vou usar o exemplo do Santos, rebaixado para a Série B do Brasileiro. O Peixe pega mais do que o dobro na comparação com todos os integrantes do Campeonato Mineiro. Mas as distorções não terminam por aí. Se São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos faturam 40 milhões de reais cada, posso contar para vocês que os demais participantes ganham entre 8 e 12 milhões de reais, respeitando o tempo na primeira divisão. Quanto mais tempo na primeira divisão, maior é a sua cota. O Novo Horizontino e a Ponte Preta, que acabam de subir da segunda para a primeira divisão, estão faturando algo na casa dos 8 milhões de reais. Muito mais, por exemplo, do que Atlético e Cruzeiro, times que integram a primeira divisão do futebol nacional e estão entre os mais populares do país. Gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre o tema. Abraço para todo mundo, a gente se vê nessa terça, tchau! Valeu, Nicola, direto de dentro do armário, você viu, Nicola, trazendo todas as informações, valores que assustam. E ó, só para você entender, você que ficou mal acostumado com 2 boletins do Nicola nesse período de férias aí, agora ele retoma aquele ritmo normal, um boletim diário aqui no 98 Esportes, e já trazendo esses números, né? Essa bombinha. E aí? É assustador, começa a ficar inviável, né? E complementa muito aquilo que a gente disse dessa divisão desigual aqui, de valores que poderiam ser repassados para os clubes menores, até para sobreviver, né, cara? E, poxa, diferença brutal, né? O sucesso do Campeonato Paulista ainda sustenta muito o sucesso dos estaduais, porque é muito difícil os clubes grandes de São Paulo abrirem mão do Campeonato Estadual, porque para eles, financeiramente, é um ótimo negócio. Você jogar 3 meses e botar 40 milhões de reais no bolso é muito dinheiro, né, para os clubes de São Paulo. É mais dinheiro, por exemplo, o Campeonato Paulista, talvez, do que uma Libertadores. Do que disputar uma Libertadores, financeiramente falando, né, só pelos direitos de transmissão. É claro que tem muitos outros aspectos, tem bilheteria, tem marketing, etc. Mas o Campeonato Paulista ele é muito bem remunerado, né? A gente está falando de clubes que acabaram de subir para a primeira divisão do Campeonato Paulista e que vão ganhar quase o dobro do que o Atlético e o Cruzeiro vão ganhar no Campeonato Mineiro, né? É uma diferença muito discrepante. É um negócio meio assustador, assim, se a gente for pensar, é até meio absurdo, né? Você pensar que a Ponte Preta está ganhando mais do que o Atlético em direito de transmissão de campeonato estadual. E o nosso campeonato, o Mineiro, ele é tão desvalorizado em alguns pontos que quase uma folha do Atlético paga o campeonato inteiro. Uma folha de um mês, tá, gente? Paga o campeonato inteiro. Vocês têm noção tanto que isso é discrepante, é absurdo, não vai levar a gente a lugar nenhum? Mas vamos continuar insistindo, gente. Tá ótimo, o campeonato é excelente. Voltando um pouquinho no assunto, eu concordo com vocês, é isso. Nem os valores são atrativos, mas tem que ter soluções, né? Tem que ter soluções para você não acabar com clubes do interior que tem uma história e tal, de um dia para o outro. Eu concordo que o calendário não encaixa, financeiramente não é vantajoso. Para os clubes grandes, você tem que ajustar todo um calendário por causa do estadual. Você abre mão de ter um campeonato brasileiro mais estendido, mais folgas. Ano passado, no final do campeonato brasileiro, houve um gargalo que os times jogavam quase todos os dias no fim da temporada. Risco de lesão, o rendimento cai, o produto cai. Mas a questão é achar uma solução para que você encaixe esses times do interior e não acabe com o interior, que hoje sobrevive praticamente só com Mas não sobrevive, esse é o ponto. Essa é a minha discussão. Os times, eles são montados com essa graninha que eles ganham da TV, monta ali 2, 3 meses, normalmente são 8 jogos, eles fazem 8 jogos no campeonato, porque quem tá na semifinal são os 3 mais 1, ou seja, só um time do interior é premiado de fato. Aí depois o que acontece? Acontece o troféu em confidência. O troféu em confidência, inclusive, é o que devia ser pra mim o ano inteiro.
uma coisa legal entre eles, assumir algumas rivalidades locais que estão sumindo, que tinha na década de 80, 70, 60, que hoje não existem mais. Por quê? Porque os times do interior, eles estão tão bitolados para jogar contra Cruzeiro e Atlético, que eles acabam se perdendo no meio dessa história. Boa. Deixa eu dar